Capítulo 17. O rei Davi morava em seu palácio quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: "Estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda." E Natã encorajou Davi, dizendo: "Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo." Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã: "Vai dizer a meu servo Davi que assim diz Yahvé, o Senhor: não és tu quem construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi: assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: eu te tirei das pastagens, onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, meu povo, e os estabelecerei lá, para que tenham as suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão, como fizeram em tempos passados, durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Yahvé, o Senhor, é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, tua vida chegar ao fim, e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos, e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Assim ele edificará uma casa para a minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente." Então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Em seguida, o rei Davi entrou na casa de Yahvé, o tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre a família deste teu servo, e me trataste como um homem ilustre. Ó Yahvé, Deus, o que mais Davi poderá dizer-te sobre a honra com que tratas o teu servo? Tu bem conheces o coração do teu servo. Ó Yahvé, por amor de teu servo e conforme a tua vontade, realizaste esse feito grandioso, e tornaste conhecidas todas estas maravilhosas promessas. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo? E assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra, mediante realizações portentosas e impressionantes, ao expulsar todas as nações e seus deuses de diante da tua gente que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel teu povo, tua nação especial para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, seja confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e sobre a família dele, e realiza tudo quanto prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade, e que se proclame em todas as partes: Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel. Sim, ele é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa, uma dinastia. Por este motivo, teu servo encontrou liberdade e confiança para orar e suplicar a ti.
Ó Yahvé, meu Senhor, Tu és Deus, Tu fizeste esta boa promessa a Teu servo. Agora, por Tua misericórdia e bondade, abençoa a família de Teu servo, para que essa dinastia viva eternamente e na Tua presença, porquanto o que Tu, Yahvé, abençoas, abençoado permanece para sempre, ó Senhor. Capítulo 18. E aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os subjugou, tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e os seus povoados e vizinhanças. Em seguida venceu os moabitas, que se tornaram súditos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nos arredores de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda mandou aleijar todos os cavalos que conduziam os carros de guerra, exceto 100 deles que foram escolhidos e separados. Quando os arameus, os sírios de Damasco, vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 de seus soldados. Então Davi estabeleceu guarnições militares para governar em Arã de Damasco, e os arameus também se tornaram súditos de Davi e começaram a lhe pagar impostos. E Yahvé dava vitórias e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. Davi ainda trouxe para a cidade de Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tibate, bem como da cidade de Ecum, povoados que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi havia aniquilado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e parabenizar o rei Davi por ter lutado bravamente e vencido o temível Hadadezer, que sempre atacava o povo de Tou. Assim Adorão também enviou a Davi todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou a Yahvé, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas. Abisai, filho de Zeruia, também foi à guerra e derrotou 1000 edonitas no Vale do Sal, e em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. E Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre toda a nação de Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo e seus súditos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista, o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza era escrivão e secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus diletos e mais importantes conselheiros do rei. Capítulo 19. Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho o sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Hanum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos Amonitas a fim de comunicar as condolências de Davi a Hanum, os príncipes e chefes amonitas advertiram a Hanum: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é esta a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo. Então Hanum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: ficai em Jericó até que vossa barba cresça, e então retornai para casa. Percebendo Hanum e os amonitas que haviam transformado o seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de
Aran-Naraim, Mesopotâmia, de Aram-Maaca e Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzirem os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade, e os reis que haviam chegado para cooperar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abisai o comando do restante do exército e alinhou-o em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tende ânimo, sê forte e corajoso para com o nosso povo e diante das cidades do nosso Deus, e que Yahvé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreenderem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer arameus que viviam do outro lado do rio Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado sobre esta movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel, e o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os servos de Hadadezer se deram conta de que já haviam sido derrotados por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele. Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas. Capítulo de número 20. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gézer. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Mais tarde ocorreu uma outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o gigante de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha, na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados.